Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, a very hot city again. I wish I didn't need to complain about that, but it's so hot. And today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about business plans. But of course, the narrator today has a somewhat not so orthodox uh, way to build businesses and to build business plans. And if you don't have access to the learning guide, you can check what the learning guides look like by going to www.portuguesewitheli.com/school and grabbing a free learning guide for you to check and see whether this is something that you would like to include in your learning routine. If you have access to the learning guide, for this episode, number 214, and for the next episode, because they have a special schedule of publication or publication schedule, they're going to be available over the weekend. Agora, vamos começar com o nosso episódio 214, plano de negócios. Dizem que eu vivia nas nuvens, mas discordo. Sempre tive tino para negócio e soube que era um empreendedor nato. Quando criança, vendia minha merenda para comprar brinquedo e revendia o brinquedo para comprar mais comida, mas sempre acabava ficando sem brinquedo e sem comida. Na minha adolescência, encabecei um negócio de cuidados com cavalos. Sempre ouvi dizer que quem tinha cavalo era rico. Então, com clientes ricos, eu ia arrebentar a boca do balão. Meu faro sempre foi muito aguçado. O problema com esse plano foi que ninguém tinha cavalo no meu bairro. Operei no vermelho por um bom tempo e, sem clientes, o negócio degringolou. Então fui me metendo em furada atrás de furada. Abri uma loja de guarda-chuvas em Cabaceiras, minha cidade natal. Era a cidade onde menos chovia no Brasil. Pensava, ninguém vai tentar a sorte e vender um guarda-chuva aqui, então só vão poder comprar na minha mão. Vou vender pelo preço que eu quiser. Mas tinha uma falha no meu plano de negócios. Não levava em consideração que os clientes já podiam ter um guarda-chuva em casa. Meu estoque ficou todo encalhado e tive que vender tudo a preço de banana. É de amargar, viu? Depois, abri uma locadora de patinete elétrico, em Salvador. Eu não contava que aqui tivesse tanta ladeira. Então, um cliente alugava um patinete hoje, se arrebentava ali na frente e depois vinha chiar no meu ouvido dizendo que os patinetes eram ruins. Então, saindo desse ramo de mercadorias, deliberei sobre que caminho tomar, porque queria algo mais certo para plantar e colher. Resolvi ingressar no mundo da educação. O público-alvo? Empreendedores de primeira viagem. Como eu já tinha feito minha lição de casa, fali vários negócios, sabia exatamente o que não fazer para ter sucesso. Ou seja, era como se eu tivesse uma bola de cristal. Com certeza, eu ia quebrar a banca. Só precisava de um investidor para abraçar essa ideia. Coloquei um anúncio na internet. Primeiro, não apareceu ninguém, e os meus investimentos em publicidade só me amealhavam dívidas e mais dívidas. E você sabe como é que é com cartão. É uma bola de neve. Basta você errar a mão uma vezinha só e lá se foi todo o seu dinheiro. Mas não ia desistir. Não tinha fracassado tanto na vida para nadar e morrer na praia. Quando eu estava quase desistindo, um cara me mandou um e-mail. Tinha se interessado pela ideia. A gente se reuniu e ele me deu as ideias. Ele tinha um modelo de negócio diferente.
Ele trabalhava numa empresa especializada em falências e queria abrir uma consultoria. E se tem alguém que entende de falências, esse alguém sou eu. Finalmente vou virar o jogo. O nosso narrador do episódio de hoje tem ideias pouco ortodoxas para abrir negócios e ter negócios. E aparentemente as outras pessoas percebiam isso. O narrador começa dizendo que as pessoas acham que ele vive nas nuvens, mas ele não concorda com isso. E quando nós dizemos que alguém vive nas nuvens, normalmente essa pessoa é um pouco desligada da realidade. Ela sonha demais, ela imagina realidades que não existem. Ela é muito sonhadora. Por exemplo, o meu marido vive nas nuvens. Ele acha que pode ser escritor e ganhar muito dinheiro e comprar uma casa, carros e outras coisas para a gente. Ele vive nas nuvens. Ele acha que pode ganhar muito dinheiro escrevendo. Bom, e aqui no Brasil, a depender do tipo de material que você escreva, realmente é viver nas nuvens se você pensar que pode ganhar muito dinheiro com isso. E o narrador diz que discorda desse julgamento. Ele diz que, na verdade, sempre teve tino para negócio e sempre soube que era um empreendedor nato. Ele sempre teve tino para negócio e sempre foi um empreendedor nato. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é ter tino para negócio. Nós também dizemos ter tino para o negócio. E quando você tem tino para negócio, isso significa que você tem uma intuição, você tem uma facilidade de lidar com negócios. Você não precisa nem ir para a universidade. Você já sabe como lidar com negócios. Por exemplo, os meus pais sempre tiveram tino para negócio. Quando eles se casaram, decidiram abrir uma pequena empresa em casa. Logo, a pequena empresa ficou muito grande, com mais de 500 empregados. Meus pais sempre tiveram tino para negócio. E a outra expressão que o narrador utilizou foi um adjetivo. E esse adjetivo é nato. Nato. E quando a gente diz que alguém é um empreendedor nato, por exemplo, isso significa que essa pessoa tem um talento natural. Ela nasceu com esse talento. Ela tem talento para negócios, porque ela é uma empreendedora nata. Podemos dizer também que uma pessoa que toque violino é um violinista nato. E essa pessoa tem um talento natural desde o nascimento. E um exemplo que eu posso dar é: desde pequena, a Jéssica sempre foi muito boa em comunicar suas ideias. Ela é uma vendedora nata. Tenho certeza de que vai ganhar muito dinheiro com vendas. Ela é uma vendedora nata. E no caso do narrador, ele diz que é um empreendedor nato. Por quê? Porque quando ele era criança, ele vendia a merenda para comprar brinquedo. Ele vendia a merenda para comprar brinquedo. E eu estou rindo porque, no meu caso, é mais fácil eu vender o brinquedo para comprar merenda. Não o contrário. Mas a merenda
Normalmente, é um lanche, uma refeição muito leve, talvez um sanduíche, uma fruta, que você come normalmente no meio da tarde. Em algumas partes do Brasil, o café da manhã, né, a nossa primeira refeição, nós chamamos de merenda. Lá no Ceará, por exemplo, nós dizemos normalmente que vamos merendar. Aqui na Bahia, as pessoas costumam dizer lanchar, mas merendar é também reconhecido. E a refeição que oferecem nas escolas públicas aqui no Brasil é chamada de merenda escolar. Bom, então o narrador vendia a comida para comprar brinquedo, depois vendia o brinquedo para comprar comida, e no final ele ficava sem brinquedo e sem comida. Ou seja, ele não fazia um bom negócio. Depois ele cresceu e, na adolescência dele, o narrador encabeçou um negócio de cuidados com cavalos. Ele encabeçou um negócio de cuidados com cavalos. E aqui nós temos um bom verbo para falar não só de negócios, mas também de outras iniciativas. E o verbo é encabeçar. E quando você encabeça um projeto, isso significa que você lidera o projeto. Você é o líder desse projeto e você continua na frente dele. E encabeçar vem da palavra cabeça. Por exemplo, eu estou encabeçando um movimento revolucionário. Eu quero ensinar português para todas as pessoas do mundo. Então, eu estou encabeçando esse movimento de ensino de português. O que não é verdade, porque eu sou apenas uma pessoa, mas eu tento ajudar todo mundo que eu posso. E aí o narrador tem uma lógica, ele tem uma razão boa para escolher tratamento de cavalos. Porque, de acordo com as informações que ele possui, quem tem cavalos, normalmente, é uma pessoa rica, porque realmente é caro ter um cavalo. E aí ele pensa, bom, se uma pessoa é rica e tem cavalos, ela vai pagar muito dinheiro. Por isso, eu vou arrebentar a boca do balão. Eu vou arrebentar a boca do balão. E eu estou rindo porque essa é uma expressão extremamente informal. Ela é comum, mas é muito, muito informal. E quando alguém arrebenta a boca do balão, isso significa que ela tem um sucesso muito grande. Ela fez alguma coisa e superou as expectativas. Ela fez muito melhor do que imaginava que faria. E normalmente nós falamos de sucesso em negócios, mas também pode ser sucesso como na organização de um evento. E o exemplo que eu posso dar é o seguinte: eu comecei a vender doces para pagar a minha faculdade, mas eu não sabia que eles iam se tornar tão populares. Eu arrebentei a boca do balão vendendo doces na faculdade. Ou seja, eu vendi muitos e muitos doces. Eu tive um sucesso espetacular. Foi muito bem sucedido. E lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas expressões adicionais para falar disso, porque são realmente expressões divertidas e a maior parte delas informais. Então o narrador pensou: se eu trabalhar com um cliente rico, eu vou ter muito sucesso. Porque o meu faro sempre foi muito aguçado. O meu faro sempre foi muito aguçado. E o faro
aqui no monólogo significa uma intuição ou uma habilidade para perceber alguma coisa que não está clara ou que não está declarada. Por exemplo, por que será que o André e a Maria estão sempre juntos? Hum, o meu faro está dizendo que eles estão namorando, mas o André é casado. Hum, o meu faro está dizendo que aí tem coisa. E se você tiver percebido, eu fiz um som com o meu nariz. Eu puxei ar. Isso porque o faro tem relação com a sua capacidade de perceber cheiro. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho mais notas sobre isso. E quando você diz que o faro é aguçado, isso significa que ele é mais forte, ele é mais poderoso. Ou seja, uma pessoa que tenha faro aguçado percebe tudo muito facilmente. E aí o narrador fala: bom, eu até tenho um faro aguçado, né? Vi que os clientes mais ricos têm dinheiro, mas o problema é que onde o narrador morava, ninguém tinha cavalos. Por causa disso, ele operou no vermelho por um bom tempo e, como o negócio não tinha clientes, ele degringolou. E aqui nós temos duas expressões para falar de negócios. A primeira delas é estar no vermelho. Você pode estar no vermelho ou operar no vermelho. E quando você está no vermelho, isso significa que você está em uma situação financeira difícil, porque você está gastando muito mais do que você ganha. Ou seja, você está no vermelho. Por exemplo, esse ano eu preciso tirar o meu filho dessa escola e colocá-lo em outra escola, porque eu estou no vermelho e não posso mais pagar a escola atual. Como eu estou no vermelho, não posso pagar a escola do meu filho. E isso, infelizmente, aconteceu com muitas pessoas que eu conheço durante a pandemia. A outra expressão que o narrador utilizou foi, na verdade, um verbo, que foi degringolar. E quando alguma coisa degringola, isso significa que ela perde a qualidade, ela entra em declínio. E um som natural para uma coisa que degringola é ela cai, ela degringola. Essa é uma palavra um pouco mais chique, então você vai ver mais em situações formais, falando de negócios, ou em livros. No dia a dia, a gente usa outra expressão. Se você não conhece, você pode ver lá no guia de aprendizagem, mas eu posso dizer aqui, só não vou passar muito tempo explicando, que é ir por água abaixo. Lá no guia, a gente tem mais informações sobre essa expressão. Bom, o negócio do narrador não deu certo, porque ele degringolou. E depois disso, o narrador foi tentando outros negócios, mas os negócios que ele tentou não foram muito bons. E como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso por causa da palavra que ele utilizou para descrever os negócios. Ele disse que se meteu em furada atrás de furada. E a furada é uma palavra bastante informal. E é uma situação difícil, uma situação desfavorável. E, normalmente, se você está em uma furada, isso significa que a culpa é sua. Se você estiver em uma furada, é porque você provavelmente
tomou uma decisão ruim e acabou ficando nessa situação negativa. Eu já me meti em algumas furadas, eu conto uma delas lá no guia de aprendizagem, mas eu já cometi muitos erros na minha vida que me colocaram em situações terríveis. Então, eu já me meti em muita furada. Ah, e uma furada que eu vejo muitas pessoas aqui no Brasil agora se metendo é esse negócio de investir em criptomoedas e ganhar muito dinheiro por mês. Bom, alguns investimentos realmente dão resultado, mas esse investimento em específico quase sempre é uma furada. Agora, continuando, porque qual foi a furada que o narrador se meteu? Ele vem de Cabaceiras, que é uma cidade aqui na Bahia, e Cabaceiras é a cidade no Brasil, pelo menos foi durante algum tempo, a cidade mais seca do Brasil. A chuva anual era muito, muito pouca. E aí o narrador pensou: bom, se aqui não chove, ninguém vende guarda-chuva. Então eu vou comprar vários guarda-chuvas, né, vou fazer um estoque de guarda-chuva para vender, porque eu não vou ter concorrência. Afinal, ninguém vai tentar a sorte e vender guarda-chuva em Cabaceiras. Bom, aqui antes de continuar, temos uma expressão que o narrador disse, que ninguém vai tentar a sorte. E quando você tenta a sorte em alguma coisa, isso significa que você se arrisca em uma situação e você espera um resultado positivo. Você espera ganhar alguma coisa. Por exemplo, eu sempre quis ser promovido na empresa e agora eles têm um novo processo seletivo. Isso significa que eu posso participar desse processo e, quem sabe, ser promovido. Eu acho que eu vou tentar a sorte na entrevista, mesmo sabendo que não tenho todas as qualificações. Eu vou tentar a sorte nessa entrevista, mesmo sabendo que eu não tenho todas as qualificações. Talvez eu tenha um resultado positivo. Eu vou tentar a sorte. Bom, o plano do narrador era interessante. Ele tem uma lógica. Mas o plano de negócios do narrador tinha uma falha. E o plano de negócios é um documento, normalmente é um documento formal, que descreve os objetivos, as estratégias e as ações que um negócio vai tomar para ter sucesso. Quando eu abri a minha escola de português, por exemplo, eu fiz um plano de negócios. O meu objetivo era ter um número X de alunos. E as estratégias eram conseguir fazer um podcast para falar com os alunos. E aqui estou eu. Então, o meu plano de negócios é um documento. E esse documento é bastante importante, especialmente se você quiser dinheiro de um banco. Você precisa ter um plano de negócios. No caso do narrador, ele provavelmente tinha um plano de negócios não muito bom, porque o plano de negócios dele não levava em conta um risco muito específico, que era os clientes não precisarem do produto dele. Ou seja, os clientes já tinham um guarda-chuva e ele não tinha pensado nisso. Por isso que o narrador disse o seguinte: meu estoque ficou todo encalhado e tive de vender tudo a preço de banana. Meu estoque ficou todo encalhado e tive de vender tudo a preço de banana. E aqui nós temos duas palavras interessantes. A primeira delas é
encalhado. E quando nós falamos de uma empresa que tem produtos encalhados, isso significa que essa empresa tem produtos que não venderam. Esses produtos estão parados e provavelmente já faz algum tempo, e a empresa não espera mais vendê-los. Provavelmente ninguém quer, não existe mais necessidade e os produtos ficaram encalhados. Por exemplo, eu decidi vender cosméticos porque eu sempre vejo que todo mundo compra. Então, eu fiz um grande investimento. Foram quase R$ 10.000 em cosméticos. Mas então veio uma crise muito forte e ninguém queria mais comprar cosméticos. Eu acabei ficando com quase R$ 10.000 em produtos encalhados no meu quarto. Eu fiquei com quase R$ 10.000 em produtos encalhados no meu quarto. E a segunda expressão que o narrador utilizou aqui foi a preço de banana. Bom, hoje essa expressão não faz muito sentido, porque a banana está muito cara, mas quando essa expressão apareceu, a banana era muito barata. Então, qualquer coisa que era vendida a preço de banana era um preço muito, muito, muito baixo. E por isso, era quase zero, muito baixo mesmo. Por exemplo, durante as crises, muitas pessoas têm problemas, mas muitas pessoas enxergam oportunidades. As pessoas que têm muito dinheiro compram imóveis a preço de banana durante as crises. As pessoas que têm muito dinheiro compram casas e apartamentos a preço de banana durante uma crise. O que é uma crise para alguns é uma oportunidade para outros. E isso realmente acontece, e eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor, mas algumas pessoas ficam desesperadas por dinheiro e precisam vender a casa o mais rápido possível. E acabam aceitando qualquer preço e vendem a casa a preço de banana. Bom, em seguida, o narrador diz: é de amargar, viu? É de amargar. E essa expressão é mais emocional. Ela indica que você está muito triste, muito frustrado ou frustrada, ou decepcionado ou decepcionada com uma situação. No caso do narrador, ele fez um investimento e o investimento não trouxe nenhum resultado. Então ele diz: é de amargar. No meu caso, eu queria viajar para a China, mas veio a pandemia e eu não podia mais viajar. É de amargar, viu? Então, você pode usar essa expressão para dizer: é muito desagradável, é muito triste, é muito decepcionante. É de amargar. Mas o narrador não desistiu. Não, porque ele depois abriu uma locadora de patinete elétrico aqui em Salvador. E uma locadora é uma empresa que aluga produtos ou algum tipo de coisa. Você pode chegar, por exemplo, numa locadora de veículos e alugar um carro. Inclusive, muitos dos meus alunos fazem isso quando vêm aqui para o Brasil. Assim, eles não precisam trazer um carro. Eles alugam um carro aqui, numa locadora. E o que o narrador estava alugando aqui eram patinetes elétricos. E o patinete é um tipo de veículo, eu acho ele muito interessante, porque quando eu era criança era um brinquedo, mas para um adulto é um veículo de transporte pessoal.
Em geral, ele tem só duas rodas, ele tem uma plataforma onde você pode ficar em pé e você segura numa parte dele com as duas mãos. Você usa essa parte que você segura para direcionar o patinete. Em algumas cidades grandes aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, a gente pode ver patinetes em alguns bairros. Aqui em Salvador tem um problema, e é justamente o problema que o narrador enfrentou. Porque em Salvador tem muito sobe e desce, ou seja, tem muitas ladeiras, que é uma inclinação. É uma inclinação ou tipo de rampa na rua. Então, com um carro é possível subir as ladeiras. Com uma moto também. Talvez até uma bicicleta, com alguma dificuldade. Mas com um patinete é muito perigoso subir e descer ladeira. Se você descer a ladeira com a patinete, ou com o patinete, perdão, talvez você sofra um acidente, porque vai rápido demais e você pode perder o controle. Então, o que acontecia? Os clientes do narrador pegavam o patinete e andavam pela cidade, mas chegavam em algum ponto com ladeira e eles se arrebentavam. Eles se arrebentavam e depois vinham chiar para o narrador. E aqui nós temos duas expressões que não são relacionadas com negócios. A primeira delas é uma expressão bastante informal e é arrebentar-se. Arrebentar-se. Perceba que a conjugação aqui é reflexiva. Eu me arrebento, você se arrebenta. Eu me arrebentei, você se arrebentou. E quando alguém se arrebenta, isso significa que alguém sofre um acidente e, por causa desse acidente, ela fica ferida. Ela tem cortes, ela tem arranhões, ela tem vários tipos de ferimentos por causa desse acidente. E um exemplo que eu posso dar é, e esse exemplo realmente aconteceu comigo. Eu estava andando de bicicleta e não percebi que tinha uma pessoa na rua. Eu fiz um movimento e caí da bicicleta e me arrebentei todo no chão. Eu fiquei todo arranhado, todo machucado. Eu me arrebentei todo. Aí nesse dia foi muito divertido, mas não na hora do acidente. A segunda palavra que o narrador utilizou aqui foi chiar. Chiar. E chiar originalmente vem de um som. Esse som de isso é o chiado. Mas quando uma pessoa chia com outra, isso significa que ela expressa insatisfação, ela reclama, ela fala de uma maneira muito enfática. Se eu vou a um restaurante, eu quero que a minha comida venha rápido. Eu prefiro a comida que venha rápido, que seja mais ou menos boa, do que uma comida que demore 1h30 e que seja muito boa. Então, se a comida demora muito, eu vou bater palmas e dizer: "Ei, cadê minha comida? Por que está demorando tanto, hein? Meu Deus, aqui demora sempre. Eu quero minha comida. Por favor, tragam logo." Eu começo a chiar no restaurante. Claro que isso não é verdade. No restaurante eu não chio, não. Eu fico tranquilo. Eu só costumo chiar com as empresas de internet. A minha internet fica ruim, eu telefono para a empresa e digo: "Qual é o problema de vocês, hein? Vocês nunca me dão um serviço bom e agora vão querer me cobrar mais? Pelo amor de Deus."
eu começo a chiar com as empresas. E você, também chia com as empresas quando elas não prestam um bom serviço? Bom, o narrador, então, teve um outro fracasso. Ele fez "quá, quá, quá, quá", porque a empresa de patinetes não deu certo. Depois que ele saiu desse ramo, né, dessa área de atuação, ele deliberou sobre que caminho tomar. E deliberar aqui, quando você delibera sobre algum assunto, isso significa que você analisa, você pensa com muito cuidado sobre alguma coisa antes de tomar uma decisão. Por exemplo, depois de passar quase um ano deliberando sobre a possibilidade de sair do país, eu tomei a decisão de continuar aqui no país. Tudo bem que eu teria mais oportunidades fora daqui, mas aqui eu estou perto da minha família e eu falo o meu idioma. Então, depois de muito deliberar, eu cheguei a essa decisão. E o narrador deliberou sobre que caminho tomar porque ele queria algo mais certo, algo que ele pudesse plantar e colher. Ou seja, algum esforço que ele pudesse fazer agora, um investimento inicial, para no futuro ele ter um tipo de retorno. E, por causa disso, ele resolveu ingressar no mundo da educação. Ah, coitado. Mas, bom, dependendo do mundo da parte da educação, eu até concordo, mas vamos lá. Ele resolveu ingressar, ou seja, ele resolveu entrar no mundo da educação. E o público-alvo? Empreendedores de primeira viagem. Ah, aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é o público-alvo. E o público-alvo de uma empresa é um grupo de pessoas ou um segmento específico que um negócio quer alcançar ou atrair. Eu, por exemplo, sou um professor, mas eu também tenho a minha própria escola. Então, eu preciso atrair um público-alvo. E quem é o meu público-alvo? Pessoas que estão aprendendo português. Pessoas que estão aprendendo espanhol não são parte do meu público-alvo. Pessoas que aprendem alemão também não. Mas pessoas que aprendem português são o meu público-alvo. Para algumas empresas, o público-alvo pode ser mulheres, crianças, homens, pessoas solteiras, pessoas casadas. É um grupo específico. Lá no guia de aprendizagem eu tenho mais algumas notas sobre esse ponto. A outra expressão que o narrador utilizou foi de primeira viagem. E quando você é uma pessoa de primeira viagem, geralmente alguma profissão, por exemplo, eu sou professor de primeira viagem, ou eu sou um empreendedor de primeira viagem, ou mesmo eu sou pai de primeira viagem, isso significa que eu sou uma pessoa inexperiente. Eu estou iniciando nessa atividade ou nessa profissão. No caso, um empreendedor de primeira viagem é um empreendedor que vai fazer um negócio pela primeira vez. Lá no guia de aprendizagem eu também tenho umas notinhas sobre essa expressão, porque tem alguns pontos interessantes para discutir sobre ela. E o narrador disse aqui: bom, eu já fiz minha lição de casa, porque eu fali muitas empresas. Então, eu sei exatamente o que fazer para não ter sucesso. E faz sentido de novo, esse narrador está um pouco engraçado para mim, porque o que ele fala faz sentido,
mas não é bom. Vamos lá. Primeiro, o narrador disse que fez a lição de casa dele. E normalmente, quando a gente diz que alguém faz a lição de casa, isso significa que ela se preparou, ela fez as pesquisas, ela fez tudo o que precisava antes de poder tomar uma decisão ou de agir. Por exemplo, o candidato participou da entrevista e respondeu todas as perguntas adequadamente. Ele fez a lição de casa, ou seja, esse candidato se preparou para a entrevista e conseguiu fazer uma boa entrevista. Ele respondeu tudo muito adequadamente. E é até comum quando alguém comete algum erro em uma tarefa, uma atividade, e a gente diz assim: "Ah, mas também você não fez a lição de casa." Ou seja, você não se preparou. Lá no guia de aprendizagem também tem mais notas sobre essa expressão. Mas eu posso dizer para você que, se você pretender abrir uma empresa, é necessário fazer a lição de casa. E o narrador faliu a empresa. Ou não só uma, mas várias. E quando isso acontece, né, uma pessoa faliu uma empresa, isso significa que essa pessoa fracassou. Ela não teve sucesso e essa empresa parou de funcionar. No caso do narrador, ele faliu uma empresa de cuidados com cavalos, ele faliu uma empresa de venda de guarda-chuva, uma locadora de patinete, ele faliu várias empresas. E aí aqui, como ele diz, eu sei exatamente quais foram os erros que eu cometi. Então, eu posso falar dos meus erros para as pessoas não cometerem os mesmos erros. É como se eu tivesse uma bola de cristal. E a bola de cristal é um item, um objeto que representa a habilidade de prever o futuro. Então, quando nós dizemos que alguém parece que tem uma bola de cristal, isso significa que essa pessoa prevê o que vai acontecer no futuro. Provavelmente ela não tem poderes mágicos, mas ela é muito boa em fazer previsões. Ela observa os dados, analisa o que está acontecendo e diz o que vai acontecer. E às vezes alguém me pergunta, e isso não é muito simpático, mas alguém me pergunta: "Ah, você acha que vai chover amanhã?" E eu digo: "Não sei, eu não tenho bola de cristal." E essa é uma resposta não muito simpática para dizer: "Eu não vejo o futuro." Mas no caso do narrador é como se ele tivesse uma bola de cristal, porque ele sabe quais são as decisões erradas que as pessoas podem tomar. Então ele adivinha essas decisões. E aí o narrador diz: "Com certeza eu ia quebrar a banca. Só precisava de um investidor para abraçar essa ideia." E quebrar a banca vem dos jogos de azar, como o pôquer, né, um jogo de cassino. E quando alguém quebra a banca, essa pessoa tem um sucesso extremo. É uma situação muito arriscada, é um investimento muito arriscado, mas ela ganha. Então, ela quebrou a banca. No caso do narrador, ele queria abrir uma escola de empreendedorismo para ensinar a abrir empresas e criar empresas, e ele ia ganhar muito dinheiro. Ele só precisava de alguém para abraçar essa ideia. Ou seja, o narrador só precisava de alguém para apoiar essa ideia, muito provavelmente com recursos financeiros. Porque, normalmente, quando alguém abraça uma ideia empresarial, ela vai investir nessa ideia. Mas nós também podemos falar de abraçar causas. Por exemplo, muitas pessoas abraçam a causa animal, ou seja, elas decidem ser voluntárias e ajudar os animaizinhos
que estão em situação de risco. E aí o narrador foi atrás de um investidor. E como foi que ele foi atrás de um investidor? Ele colocou um anúncio na internet. Nem sempre os anúncios na internet são baratos, e você precisa gastar dinheiro continuamente, todos os dias, nos anúncios. Por isso que o narrador diz que os investimentos de publicidade que ele fez amealharam dívidas e mais dívidas para ele. E aqui nós temos outra palavra muito chique, utilizada também em contexto de negócios. E normalmente amealhar significa acumular gradualmente, de pouquinho em pouquinho. Você pode, por exemplo, amealhar dinheiro, de doações ou coisas do tipo. Ou você pode amealhar sucessos, ou seja, todos os dias, todas as semanas você obtém um novo sucesso. E no caso do narrador, ele amealhou dívidas, ou seja, ele acumulou dívidas. E ele amealhou o pior tipo de dívida, que é a dívida de cartão de crédito. E o narrador mesmo diz que é muito perigoso com o cartão de crédito, porque se você errar a mão uma vez, se transforma em uma bola de neve. E aqui nós temos duas expressões muito boas. A primeira delas é errar a mão. E quando você erra a mão, normalmente você comete um erro. Seja porque você exagerou ou porque você fez demais. Um exemplo muito simples que eu posso dar é: eu fiz o bolo, mas ele ficou muito doce. Eu errei a mão no açúcar. Eu fiz um bolo, mas ele ficou muito doce. Eu errei a mão no açúcar e acabei colocando demais. No caso aqui no monólogo, se você exagerar no uso do cartão de crédito, ou seja, se você errar a mão no uso do cartão de crédito, você de repente compra mais do que pode comprar, se transforma em uma bola de neve. E aqui, a bola de neve é uma situação negativa que cresce, cresce, cresce. Progressivamente, ela fica mais intensa, mais complexa e, geralmente, ela fica também mais grave. No caso do cartão de crédito, é assim. Você não paga esse mês e, de repente, sua dívida sai de 100 para $200. No outro mês você não paga, vai de 200 para $400. E depois você paga um pouco e a dívida sobe. E você paga menos e a dívida sobe e sobe e sobe. E de repente é uma dívida tão grande que não é possível pagar, porque virou uma bola de neve. E o narrador diz aqui, bom, era difícil, era muito perigoso, né, porque ele podia errar a mão no cartão de crédito e acabar tendo um problema muito grande. Mas ele disse que não queria desistir. Ele não ia nadar e morrer na praia. E quando alguém nada e morre na praia, e geralmente a gente repete a palavra, a gente diz que alguém nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Isso significa que alguém fracassou, alguém não teve sucesso depois de um longo período de esforço ou investimento em uma atividade ou projeto. Por exemplo, eu comecei a escrever um romance. Todos os dias eu escrevia um pouquinho, mas estava ficando muito complicado. E quando faltavam 2 capítulos, eu desisti. Eu sei que eu nadei e morri na praia, mas eu descobri que eu não queria escrever um livro, não. Eu sei que eu nadei e morri na praia. Eu investi tanto tempo na escrita desse livro e não terminei. Mas eu não queria mesmo, então nem faz diferença. E
Quando o narrador estava quase morrendo na praia, quase desistindo, ele encontrou um investidor. E esse investidor tinha um modelo de negócios diferente. E o modelo de negócios aqui também é uma palavra específica de negócios, ou uma expressão específica de negócios, e é a estrutura que descreve como é que uma empresa ganha dinheiro. Tipo, diz de onde é que o dinheiro dela vem, como é que ela faz o marketing, quais são as operações que ela faz. É uma expressão mais especializada. Um modelo de negócios que a gente vê muito na internet é de cursos online. As pessoas gravam 1000 vídeos e colocam lá na escola e de repente querem vender para você. Outro modelo de negócios que foi muito popular no passado era o da empresa que vendia por telefone. Eles provavelmente tinham propagandas na televisão e depois você telefonava para eles e pedia um produto. Então era um modelo de negócios muito popular antigamente. Hoje já não tem muito. E o investidor aqui do narrador tinha um modelo de negócios diferente, porque ele trabalhava numa empresa de falências, né, e queria abrir uma consultoria para empresas que estavam indo mal. E o narrador disse: bom, se existe alguém que entende de falências, eu sou o cara. E ele disse que finalmente vai virar o jogo. Ou seja, ele finalmente vai reverter essa situação, que é difícil para ele, e vai ter sucesso. Mas é um pouco irônico, porque o narrador vai ter sucesso justamente com o fracasso das outras pessoas. Não é muito legal. Bom, eu agora sei que nós não precisamos virar o jogo aqui. Na verdade, a gente vai amealhar mais vocabulário escutando o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Dizem que eu vivia nas nuvens, mas discordo. Sempre tive tino para negócios, soube que era um empreendedor nato. Quando criança, vendia minha merenda para comprar brinquedo e revendia o brinquedo para comprar mais comida, mas sempre acabava ficando sem brinquedo e sem comida. Na minha adolescência, encabecei um negócio de cuidados com cavalos. Sempre ouvi dizer que quem tinha cavalo era rico, então, com clientes ricos, eu ia arrebentar a boca do balão. Meu faro sempre foi muito aguçado. O problema com esse plano foi que ninguém tinha cavalo no meu bairro. Operei no vermelho por um bom tempo e, sem clientes, o negócio degringolou. Então fui me metendo em furada atrás de furada. Abri uma loja de guarda-chuvas em Cabaceiras, minha cidade natal. Era a cidade onde menos chovia no Brasil. Pensava, ninguém vai tentar a sorte e vender um guarda-chuva aqui, então só vão poder comprar na minha mão. Vou vender pelo preço que quiser. Mas tinha uma falha no meu plano de negócios. Não levava em consideração que os clientes já podiam ter um guarda-chuva em casa. Meu estoque ficou todo encalhado e tive que vender tudo a preço de banana. É de amargar, viu? Depois abri uma locadora de patinete elétrico em Salvador. Eu não contava que aqui tivesse tanta ladeira, então um cliente alugava um patinete hoje, se arrebentava ali na frente e depois vinha chiar no meu ouvido, dizendo que os patinetes eram ruins. Então, saindo desse ramo de mercadorias, deliberei sobre que caminho tomar, porque queria algo mais certo para plantar e colher. Resolvi ingressar no mundo da educação. O público-alvo? Empreendedores de primeira viagem. Como eu já tinha feito minha lição de casa, fali vários negócios, sabia exatamente o que não fazer para ter sucesso. Ou seja, era como se eu tivesse uma bola de cristal. Com certeza eu ia quebrar a banca. Só precisava de um investidor para abraçar essa ideia. Coloquei um anúncio na internet. Primeiro não aparecia ninguém. E os meus investimentos em publicidade só me amealhavam dívidas e mais dívidas. E você sabe como é que é com cartão. É uma bola de neve. Basta você errar a mão uma vezinha só e lá se foi todo o seu dinheiro. Mas não ia desistir. Não tinha fracassado tanto na vida para nadar e morrer na praia. Quando eu estava quase desistindo, um cara me mandou um e-mail. Tinha se interessado pela ideia. A gente se reuniu e ele me deu as ideias. Ele tinha um modelo de negócios diferente. Ele trabalhava numa empresa especializada em falências e queria abrir uma consultoria. E se tem alguém que entende de falências, esse alguém sou eu. Finalmente vou virar o jogo. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você.
Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.